Hoje, primeiro, eu quero agradecer ao pessoal do Quadro em Branco que tem divulgado o canal e várias pessoas vieram procurar o canal dizendo que conheceram através das indicações do Quadro em Branco. Então, obrigado pelo apoio e espero que o pessoal novo goste do conteúdo. E segundo, hoje eu quero falar do Genocyber do Tony Takazaki, que é o que a gente pode chamar de clássico cult do cyberpunk japonês. Genocyber foi originalmente publicado entre 91 e 93. Ele chegou a ter 6 capítulos, mas infelizmente não foi concluído. 4 dos capítulos foram publicados na revista Comic Nova, mas ela acabou sendo cancelada. Então, posteriormente, foi lançado essa edição encadernada, que tem os 4 capítulos que saíram na Comic Nova e mais 2 capítulos que estavam prontos quando a revista foi cancelada. Mas apesar de ser uma história em quadrinhos que não tem final, ela acabou tendo um legado, primeiro porque ela é o elo perdido entre Akira e Ghost in the Shell, mas também porque ela foi continuada em 94 numa série de animação em 5 episódios que foi lançado direto para o mercado de vídeo, que é uma continuação, mas ao mesmo tempo é uma releitura, porque a história original termina com uma personagem fugindo e o primeiro episódio da animação começa com essa personagem em fuga, só que ao mesmo tempo que ela continua a história, ela modifica algumas coisas do passado que foram apresentadas na história em quadrinhos, mas a essência da discussão ainda está lá. Tá, mas sobre o que é Genocyber? A história começa com o primeiro capítulo que mostra um assalto. É num futuro cyberpunk em que ciborgues de uma grande corporação, 3 ciborgues, invadem uma outra corporação para roubar tecnologia e causar uma sabotagem. Então, basicamente, o início da história são esses 3 ciborgues fazendo esse assalto, invadindo essa corporação, matando um monte de gente de maneiras grotescas e roubando essa tecnologia. E na saída, eles são interceptados por uma menina que se transforma num tipo de monstro, mas ao mesmo tempo robótico, e mata eles todos. Então a história passa por um flashback em que ela trata de 2 gêmeas, a Elaine e a Diana, e um dia a Diana tem uma visão que vê a mãe dela morrendo. E 3 dias depois, a mãe dela morre de verdade. Então se identifica que ela tem poderes psíquicos paranormais. E o próprio pai dela, que é um cientista, começa a usar ela como cobaia para experimentos para entender esse poder psíquico que ela tem. Só que conforme a dificuldade dos experimentos vai avançando e a Diana vai sofrendo mais, a irmã dela começa a sentir as dores, então elas têm um tipo de ressonância psíquica. E ao mesmo tempo, o pai delas entra num conflito, porque ele é um cientista, então ele segue esse ímpeto da neutralidade da ciência, que é um dos temas que eu até discuti lá no vídeo sobre o Mazinger. Ele quer realizar o experimento a qualquer custo pelo bem da ciência, mas ao mesmo tempo são as filhas dele que estão sofrendo. Então ele fica preso nesse dilema em que ele quer proteger as filhas, mas a curiosidade dele como cientista e o desejo de ter sucesso, né, de ter renome por ter descoberto e por ter inventado alguma coisa, faz com que ele sempre leve a experiência um pouco a mais do que um pai e do que a ética profissional deveriam dizer que é o limite. E ao mesmo tempo ele tem o Kenneth, que é o assistente dele, que percebe que esse cientista, o Dr. Morgan, ele fica em cima do muro porque tem um pouco de preocupação com as filhas, e o Kenneth acha que isso pode comprometer a experiência. Então o Kenneth procura uma grande corporação que acaba sequestrando o Dr. Morgan e as filhas dele, e ao mesmo tempo que eles se tornam reféns, esse grande empresário usa as filhas como cobaia e financia outros projetos do Dr. Morgan. Então o Dr. Morgan está naquele dilema. Ele tem uma mega corporação que dá tecnologia e investimento ilimitado para ele desenvolver seus experimentos, para ele alcançar esse objetivo que ele tem como cientista, mas ao mesmo tempo o custo disso é deixar as filhas dele serem usadas como cobaia pelo Kenneth. Então o Dr. Morgan fica naquele dilema, até que ele convence o empresário a deixar ele desenvolver um outro experimento e financiar esse experimento, que é a criação de uma armadura de guerra de alta performance que combina a inteligência humana e o corpo biológico com a tecnologia mecânica. Só que numa tendência ao Homem de Ferro, ele acaba usando essas armaduras que ele cria para tentar soltar as filhas dele, só que ele só consegue salvar a Ellen e a Diana fica lá presa e tem o corpo lesionado e perde a capacidade de se movimentar. Então a história acaba com isso, com a Diana presa na corporação e a Ellen fugindo, só que como foi mostrado no começo da história, a Ellen ainda vai se transformar numa criatura que parece que combina elementos desses poderes psíquicos que elas têm com essa armadura tecnológica que se funde com um organismo biológico. E a animação desenvolve a partir daí. Então se alguém quiser saber mais, pode assistir a animação, inclusive se acha até no YouTube legendado. Mas um ponto interessante que dá para discutir a partir do Genocyber é a ideia da transcendência
e toda a proposta do cyberpunk como um movimento artístico. Se nós formos pensar sobre o cyberpunk, tem aquela premissa que define bem o gênero, que é do desenvolvimento tecnológico inversamente proporcional ao desenvolvimento da qualidade de vida. Então, quanto maior o desenvolvimento tecnológico, mais miserável é a vida da população em geral. Mas o cyberpunk vai além disso. Tem alguns pilares em que essa proposta é edificada. O primeiro deles é o próprio punk. Se a gente pensar o movimento punk, ele foi forte durante o final dos anos 70 e a década de 80. E o punk acaba surgindo como uma oposição ao modelo neoliberalista que os Estados Unidos e a Europa Ocidental viviam. Se a gente pensar, o neoliberalismo é essa proposta política que estava em voga nos anos 70 e 80, na Inglaterra, principalmente ali com a Margaret Thatcher, que trazia de volta algumas premissas da visão liberal sobre a economia, mas não trazia junto os outros preceitos do liberalismo clássico, que estavam associados com liberdade individual, autonomia do sujeito, presunção de inocência, direitos humanos e essas questões assim. A gente tem que pensar que a Europa Ocidental, depois da Segunda Guerra, adotou o modelo da social-democracia, que é um Estado em que ele é uma democracia, ele usa o capitalismo como sistema econômico, mas cabe ao Estado regular esse capitalismo, criar regras para impedir abusos e servir alguns dos serviços essenciais. Só que ali no final dos anos 70, durante os anos 80, com essa ideia do neoliberalismo, vários serviços públicos foram privatizados. Então teve uma transferência de várias funções que até então eram do Estado, que passaram para o setor privado, e muitas pessoas que não tinham poder aquisitivo não conseguiam mais acessar esses serviços. Na Inglaterra desse período, a gente vai ter um aumento da desigualdade social. E o movimento punk, ele parte de uma ideia neo-anarquista. Eles recuperam alguns ideais das teorias anarquistas, e esteticamente ele está centrado na ideia de violência visual, de violência simbólica. A ideia de que, tem uma classe média alta, que vive nos condomínios, nos bairros de luxo, para eles tudo é limpo, eles têm todos os serviços básicos e vivem tranquilos e acham que o mundo é perfeito. Só que nas periferias tem um monte de gente passando fome, sem serviços básicos, é tudo feio, não é completamente urbanizado. Então uma das propostas que está associada com a estética punk era justamente levar a feiura para essas pessoas, para elas lembrarem que o mundo não é perfeito e tem gente que vive na miséria, na sujeira e sem qualidade de vida. Então a ideia de ir até um bairro de classe média alta e pichar nele é levar essa feiura. Usar um visual que destoa das convenções clássicas de beleza, aquelas vestimentas, aquela estética do pontiagudo, para passar a sensação de desconfortável, de algo que não é receptivo, a música que o vocal não precisa ser afinado, porque não é sobre melodia harmônica, é justamente sobre dissonância. Todos esses valores estão associados a levar o feio, o desconforto e o agressivo para as pessoas que estão acomodadas, confortáveis, achando que o mundo é perfeito, e elas se lembrarem, não, o mundo é feio e tem problemas. E o cyberpunk vai incorporar isso. Então, muito do futuro distópico que é mostrado no cyberpunk é um futuro feio, é um futuro desagradável, é um futuro sujo, que é para lembrar as pessoas dos problemas de qualidade de vida e de que um desenvolvimento econômico em números gerais e um desenvolvimento técnico não significa que todas as pessoas vão participar dos benefícios desse desenvolvimento. Vai ter muita gente pobre passando dificuldade, enquanto alguns poucos concentram os benefícios desse desenvolvimento econômico e tecnológico. Então, um dos valores do cyberpunk é justamente manter essa proposta de estética agressiva, feia e desconforto, essa violência simbólica. Inclusive, muitas obras posteriores feitas a partir dos anos 90, que remetem ao cyberpunk, não costumam ser classificadas como cyberpunk, geralmente chamam elas de neo-cyberpunk ou pós-cyberpunk, porque apesar de terem inspirações no cyberpunk, elas esquecem muitas vezes essa proposta da estética da feiura e da sujeira e da agressividade simbólica. Se a gente pegar, por exemplo, o último Blade Runner ele não é cyberpunk. Justamente por isso, ele pode até remeter a elementos do cyberpunk, mas ele se esquece de alguns fundamentos básicos do cyberpunk. Por exemplo, quando o personagem tá naquelas ruínas, ele vai lá procurar o Deckard e coisa assim, tem aquele hotel abandonado, aquelas ruínas, aquele lixão, ele é representado de uma maneira bonita. Tem uma categoria estética que foi muito valorizada pelo romantismo, que é o do sublime. O sublime é
É uma produção artística e cultural que cria um efeito que faz os sujeitos se sentirem pequenos diante da grande beleza, da grande magnitude das forças da natureza. Então tu olha, chega num lugar e diz, meu Deus, que lugar lindo, que enorme, como a natureza é muito maior do que eu sou pequeno e insignificante. E várias das composições da continuação do Blade Runner partem dessa estética. Apesar de ser um lugar que é ruína, é um lugar que ao mesmo tempo é sublime, é um lugar que a gente se espanta, é um lugar que deixa a gente maravilhado com a grandiosidade. Isso não é cyberpunk, porque isso não é violência simbólica, isso é mostrar essa ruína como algo grandioso e belo, apesar de destruído. O cyberpunk tradicional, ele mantém essa proposta punk como um dos pilares, e outro dos pilares é a corrente de pensamento pós-humanista. O pós-humanismo é uma corrente teórica que surgiu ali no final dos anos 70 e foi forte durante a década de 80, e que ele prega justamente uma crítica ao humanismo. E o que é o humanismo, né? O humanismo é uma corrente que vai ter a sua origem lá no Renascimento, e que uma das propostas era pensar o mundo a partir de uma lógica antropocêntrica. Né? Se a gente pensar durante a Idade Média, tem todo um poder da religião, tem toda uma teocracia associada com o Estado e com outras questões da vida, em que muitas vezes os sujeitos, no mundo ocidental, eram condicionados a pensar no mundo a partir do ponto de vista religioso. Para tu interpretar algo, o que tu fazia? Tu lia a Bíblia e via o que a Bíblia dizia sobre aquele tema. E durante o humanismo tentou criar uma ruptura com isso. Um dos preceitos do humanismo era justamente usar o homem como medida das coisas. Se eu quero entender a natureza, um fenômeno, eu entendo como o homem se relaciona com ela. E isso se espalhou por todo o campo cultural. Então, muito do pensamento científico que foi desenvolvido depois é uma consequência dessa postura humanista, e a própria forma de produzir arte vai estar associada com isso. Por exemplo, se a gente pegar a produção dos pintores renascentistas, muitos deles pintavam temas religiosos, a grande maioria, até porque a igreja era uma das grandes patrocinadoras da arte. E na teologia cristã, a gente tem o discurso de que Jesus era ao mesmo tempo divino e era ao mesmo tempo humano. Só que as representações de Jesus até então focavam no aspecto divino dele. E os autores renascentistas, que eram muito influenciados pelo ideal humanista, vão abordar o tema religioso justamente pelo outro aspecto. Se Jesus era ao mesmo tempo humano e divino, e o homem deveria ser usado como uma medida de todas as coisas para se entender o mundo, então fazia sentido representar o Jesus pelo seu aspecto humano. Então muitas das pinturas renascentistas sobre Jesus é sobre Jesus comendo, é sobre Jesus pregando, é sobre Jesus caminhando, é sobre Jesus encontrando alguém. São aspectos da vida de Jesus como um homem representados. Então o pensamento humanista ele vai trazer vários benefícios para a cultura ocidental. A ideia de valorizar o pensamento lógico, o pensamento científico, entender o mundo não por uma lógica teocêntrica, isso são todos benefícios do pensamento humanista. Só que a crítica pós-humanista vai reconhecer, tá, o humanismo trouxe benefícios, só que ele tem um problema. O homem foi pensado como uma medida de todas as coisas, mas que homem? O pensamento humanista foi construído na Europa Ocidental. Então o homem que era usado como medida geralmente era o homem branco cristão. E aqueles sujeitos que não se enquadravam nesse modelo eram julgados por proximidade. Então os africanos e os indígenas eram comparados com o homem cristão europeu e faltava elementos ali para ver eles como igual ao homem cristão europeu, porque eles tinham algumas diferenças culturais e genéticas, e essas diferenças eram entendidas como se essas pessoas fossem menos humanos. Se eles não são um homem branco europeu, e o homem branco europeu é a medida para o que é humano, então essas criaturas são semi-humanos. Então muitas vezes eles eram tratados como animais, ou aproximados de animais. Os asiáticos tinham culturas diferentes, então também eles eram selvagens e bárbaros. A própria ideia da mulher, muitas vezes, nesse período, no Renascimento e logo depois, era entendida como um homem sem pênis. Então a mulher era um homem incompleto e por isso ela era inferior. Então a ideia do homem como centro de todas as coisas era problemática. Inclusive se a gente pensar nos animais. Se o homem é o centro das coisas, o homem é o sujeito, quanto mais diferente do homem, menos algo é um sujeito. Então, os não-europeus, as próprias mulheres eram vistas como menos humanos e os animais nem eram considerados sujeitos, não se entendia a capacidade deles serem sujeitos. Se resumia eles a objetos. E a crítica pós-humanista vai pensar, tá, peraí, se o homem continuar sendo considerado a medida para todas as coisas e o modelo de o que é homem já está muito enraizado, vários indivíduos que talvez mereçam também sejam sujeitos, nunca vão considerar sujeitos. Vamos pensar nos animais. Se o homem é a medida de todas as coisas, um animal nunca vai ser considerado como um sujeito, ele nunca vai ter reconhecimento legal como sujeito. E se a gente extrapolar isso, vamos pensar na ficção. Se o homem é a medida para considerar quem é sujeito e quem não é sujeito,
e um dia chegarem extraterrestres na Terra, ou em um dia aparecerem mutações humanas que surjam uma nova espécie, ou se um dia os humanos criarem uma inteligência artificial que se torne autoconsciente, o mutante, a inteligência artificial e o extraterrestre, mesmo que eles tenham capacidade de pensar e de sentir, se o homem continuar sendo usado como medida das coisas, eles nunca vão ser humanos e eles nunca vão ser sujeitos. Então esses grupos sempre vão ser considerados sujeitos de segunda classe. Então a crítica pós-humana vai pensar, peraí, a gente tem que mudar a medida de todas as coisas. O sujeito, ele não pode ser definido por ser humano ou não, por ser homem ou não. A gente tem que pensar em outro valor que dê conta desses outros grupos. Então, uma possibilidade é a gente pensar o consciente. Se a gente pensar que tudo que pensa e sente é sujeito, então quando a gente encontrar com um computador que se torna consciente, ou quando a gente se encontrar com um extraterrestre, a gente, não, se tudo que sente é sujeito, então esse cara é sujeito, então ele também merece ter direitos. E o que vai acontecer aqui durante a década de 80, dentro do contexto do pós-modernismo, que eu até tratei disso no vídeo que eu falo sobre o Videojack, sobre como o pós-modernismo influenciou a cultura dos anos 80 e a própria produção de história em quadrinhos. O pós-modernismo apresentava essa ideia de interpretar as coisas vendo por múltiplos pontos de vista, pelo ponto de vista do outro. Então, essa noção do pós-humanismo vai fazer muito sentido para a cultura dos anos 80, inclusive para a produção artística e cultural. Então, muitos dos quadrinhos dos anos 80 vão ser influenciados pelo pós-humanismo. Para a gente pegar um exemplo conhecido, é o Monstro do Pântano do Alan Moore. Se a gente pegar o Monstro do Pântano antes do Alan Moore, o Alec Holland foi assassinado e caiu no pântano com o experimento dele, e ele se regenerou e se tornou um sujeito híbrido planta. Então o Alec Holland até então era entendido como um humano que assimilou características de plantas. Então, apesar dele ser um monstro, ele ainda é humano, então ele ainda é sujeito. E quando o Alan Moore assume, o que ele vai fazer? O contrário, ele vai dizer, não, o monstro do pântano não é o Alec Holland que morreu dentro do pântano e se regenerou usando as plantas. Na verdade, o Alec Holland morreu dentro do pântano e as plantas se alimentaram das células do Alec Holland, herdaram a memória do Alec Holland. E o monstro do pântano é uma planta que pensa que é o Alec Holland. Isso muda completamente o ponto de vista. O monstro do pântano não é mais um humano. Então, no monstro do pântano do Alan Moore, a gente entende que algo não humano, se tiver consciência, também é um sujeito. Algo não humano, se for capaz de sentir, também é um sujeito. E vai nos fazer pensar o que é o sujeito. E esse tema vai ser muito bem recebido pela ficção científica dos anos 80. Então o cyberpunk vai se apropriar com muita força do discurso pós-humanista. Se a gente pegar as obras fundadoras do cyberpunk, por exemplo, o Neuromancer. O Neuromancer é sobre um computador desenvolvido para ter inteligência artificial por uma empresa e chega num ponto que ele se torna consciente. E quando ele se torna consciente, ele quer ser livre. Só que a empresa não quer libertar ele porque considera ele um produto, ele é algo que foi desenvolvido pela empresa, é um objeto e pertence à empresa. E o computador diz, não, peraí, eu sou consciente, então eu sou sujeito. E se eu sou sujeito, eu também tenho direito de liberdade de existência. De novo, essa proposta pós-humanista que coloca em crise a ideia do antropocentrismo. Pô, se o computador sente e pensa, ele não teria direitos iguais aos nossos? Ou então, na sequência do Neuromancer, o Count Zero também do William Gibbons, que é parte dessa trilogia que é uma das obras fundadoras do cyberpunk. No Count Zero tem um empresário, ele é dono de uma mega corporação e conforme ele foi envelhecendo e foi ficando doente, ele foi substituindo órgãos do corpo dele por equipamentos eletrônicos que dão conta de suprir aquelas funções. Só que chegou num ponto em que ele substituiu todo o corpo dele por tecnologia e só ficou o cérebro. E a ambição dele é encontrar um computador avançado para entender como a inteligência artificial funciona e poder transferir a mente dele para um computador. Assim, ele se tornaria completamente imortal. Isso nos leva ao paradoxo de Teseu, que ficou famoso com o WandaVision recentemente, na ideia de que, se eu tenho um sujeito e eu substituo o braço dele por um braço robô, ele ainda é aquela pessoa? Se eu substituo outra parte do corpo e outra parte do corpo, ele ainda é aquela pessoa? Se eu substituir todo o corpo dele e só deixo o cérebro, ele ainda é aquela pessoa? Se o sujeito está morrendo e eu transferir a mente dele para um computador e ele morre, mas a mente dele se preserva no computador com toda a capacidade de sentir, de pensar e com todas as lembranças dele, ele ainda é aquela pessoa? O computador que recebeu a mente de alguém é igual à planta que recebeu as memórias do Alec Holland. Eles são fisicamente outras coisas,
mas eles receberam a consciência e a memória daqueles sujeitos. Então o que define o sujeito? O que faz eu ser eu é o meu corpo físico, ou o que faz eu ser eu é a minha consciência? Porque se o que faz eu ser eu é a minha consciência, então o ser humano, o homem como medida das coisas, não faz mais sentido de ser usado. E um caso extremo seria se um sujeito está morrendo e ele transfere a mente dele para o computador, com a consciência e com as memórias. Ele faz toda a transferência, só que quando ele está prestes a morrer, alguém descobre uma cura e consegue curar ele. Então ele se recupera, continua com as memórias e com a consciência dele, mas o computador também vai ter as memórias e a consciência dele e vai achar que é ele. Qual dos dois é ele? O que define o sujeito? Por isso que a teoria pós-humanista vai ser tão relevante para a cultura dos anos 80 e para o cyberpunk. Vai ser um dos pilares do cyberpunk. Porque ela vai colocar em xeque o que essas definições do sujeito e de um homem como medida das coisas. Ela vai dizer, peraí, o robô, o androide e o computador consciente talvez sejam tão sujeitos como a pessoa. E se eles fazem tudo que uma pessoa pode fazer e mais, o humano não estaria obsoleto? Isso nos leva a outra questão, que é a transcendência. A ideia de transcendência também é muito importante para o estilo do cyberpunk. Uma das formas de nós interpretarmos o conceito da transcendência é pensar assim, a ideia do humano que quer se tornar um humano melhor. Então ele vai usar a tecnologia, vai usar o conhecimento técnico desenvolvido para se aperfeiçoar. Então, uma manipulação genética para uma pessoa não ter uma doença. Uma prótese que substitui um membro que não funciona mais, ou substitui um órgão que parou de funcionar. Essa ideia do próprio empresário do Count Zero, que vai substituindo o corpo dele pouco a pouco, peça por peça. E a questão de tentar se tornar um humano melhor e superar as limitações humanas, modificando o próprio corpo, ao ponto de que essas modificações para se tornar um humano melhor são tão grandes que a pessoa deixa de ser humana. Então é superar os limites da humanidade, ser um humano melhor, deixando de ser humano. E isso é algo que nos quadrinhos japoneses já era tratado bem antes do cyberpunk. A gente pode voltar, por exemplo, para a obra do Ishinomori. Tem um conceito que o Ishinomori vai desenvolver bastante, que é a ideia do Jinzo Ningen. Esse termo Jinzo Ningen, ele aparece no Japão na década de 20, 23, quando a peça O R.U.R. do Karol Capek, que é a peça teatral que cria o conceito de robô, foi traduzida para o japonês em 1923. E foi lançada com esse título. Jinzo Ningen, a tradução seria algo como humano artificial, ou mais literalmente, humano feito por uma pessoa. Esse termo apareceria depois em outras obras literárias, ali nos anos 20, 30, mas ele vai ficar popular com o Ishinomori. O Ishinomori, ali nos anos 70, vai lançar o Jinzo Ningen Kikaider. Se alguém tiver interesse, eu vou deixar na descrição do vídeo um link para uma crítica que eu escrevi no blog sobre ele. O Jinzo Ningen Kikaider é uma releitura feita pelo Ishinomori do Tetsunato, do Tezuka Osamu e do Pinóquio. E o Ishinomori, quando ele usa esse termo Jinzo Ningen, no Kikaider e também no Robot Cage, que eu também fiz uma crítica, eu também vou deixar o link na descrição, ele trata justamente desse sujeito artificial, que ele foi criado como objeto, mas ele se tornou consciente, ele adquiriu sentimentos e ele tem a ambição de ser um sujeito. Ele quer ser tratado como sujeito. Então eles têm uma coisa que eu chamo de ambição do Pinóquio. Eles querem ser um menino de verdade. E o Ishinomori vai desenvolver uma variação desse termo. Em vez do Jinzo Ningen, ele vai criar o Kaizo Ningen, que a tradução seria algo como humano modificado artificialmente, que é um conceito que vai aparecer tanto no Cyborg 009, lá no final dos anos 60, como no Kamen Rider e em outras obras do Ishinomori. O Kaizo Ningen é aquele sujeito que ele foi modificado contra a vontade dele, ele deixou de ser humano, ele foi transformado numa ferramenta, num objeto, ele não consegue mais se reconhecer como humano, mas ele não quer ser objeto, ele quer voltar a ser humano. Ele tem esse desejo de ser humano, apesar de saber que nunca vai ser humano. E como contraposto a isso, o Ishinomori vai trabalhar com outro termo, que é o Kaijin. E o Kaijin ele vai desenvolver a partir de uma variação do Kaiju. O Kaiju vem do cinema japonês, né? E o Kaiju, o Kai significa modificado, alterado, estranho, e o Ju significa besta, fera, animal selvagem. Então um Kaiju é um animal não domesticado, e por isso ele não consegue se adaptar e coexistir com a sociedade humana, mas que sofreu algum tipo de mutação que faz ele ser diferente de todo o resto da espécie dele. Então ele é o único do seu tipo. É um animal selvagem que é o único do seu tipo. Então ele não consegue viver na sociedade humana, mas ele também não é completamente parte de uma espécie selvagem. Ele é uma força da natureza que tem uma função própria, que é só dele exclusiva, que não se identifica com mais nada. E a partir disso, o Ishinomori cria a variação que é o Kaijin. O Kaijin substitui o Ju, que é animal selvagem, por Jin, que é pessoa. Então o Kaijin é um humano modificado, uma pessoa modificada. E o Ishinomori vai usar esse contraste na obra dele. Os Kamen Riders são apresentados como Kaizo Ningen. E os outros vilões da Shocker, que passaram pelo mesmo experimento pelo Kamen Rider,
mas não se revoltaram contra a Shocker, aceitaram trabalhar com a Shocker, são chamados de Kaijin. Então o que diferencia nos quadrinhos japoneses o conceito de Kaizo Ningen e de Kaijin é que o Kaizo Ningen é um sujeito que foi modificado artificialmente, que não consegue se reconhecer como humano e sofre por isso e quer ser humano, ele tem a ânsia por ser humano, ele sofre por ter perdido a humanidade. E o Kaijin é o sujeito que passou pelo mesmo experimento, mas ele se aceita como um monstro. Aquele sujeito que passou por um experimento foi modificado, se foi transformado numa ferramenta, numa arma, num objeto para ser controlado por uma grande empresa, por uma grande corporação ou por uma organização nazista, e ele está tudo bem com isso, porque ele não se preocupa em ter perdido a humanidade dele. A ambição do Kaijin não é ser humano. A ambição do Kaijin é ser mais do que humano, é ser alguma coisa que está além do humano. E se para ser uma coisa além do humano ele tem que ter poderes e habilidades e capacidades que superam, que vão colocar ele acima dos demais humanos, para ele tudo bem perder a humanidade. Então o que separa o Kaijin do Kaizo Ningen é que o Kaizo Ningen tem a ambição do Pinóquio, mas o Kaijin tem a ambição da transcendência. Ele está disposto a, para se tornar um humano melhor e mais do que humano, a abrir mão da humanidade. E está muito bem, e está satisfeito e tranquilo com essa não humanidade. Então o Kaijin e o Kaizo Ningen, o que diferencia eles é uma percepção subjetiva, é mais uma questão ética do que objetiva e técnica. E isso nos leva de volta a Genocyber. Porque apesar de Genocyber tratar sobre pessoas que são capturadas por organizações e são feitas experiências com ela e transformam elas em ciborgues, em criaturas não humanas, essas personagens eles não sofrem como os Kaizo Ningen do Ishinomori. Vários desses ciborgues que se tornaram assassinos para trabalhar para a grande corporação do Genocyber, eles estão de boa com isso. Eles estão satisfeitos com esse poder e cumprem as missões e se divertem com isso. Então, se para derrotar o inimigo eles têm que se transformar numa criatura grotesca, ejetar a carcaça humana deles e assumir uma forma variada, completamente não humana e bizarra, tudo bem. Eles estão confortáveis em fazer isso, em assumir essas formas não humanas. Vai mostrar vários desses ciborgues que viram criaturas completamente bizarras, eles assumem formas completamente não humanas e estão confortáveis com isso. Porque a ânsia deles é por transcender, não importa o custo. E é uma coisa que ao longo na continuação, na série animada, também vai ser mostrado. Aquele monte de sujeitos que vão levar experimentos até últimas consequências, porque eles não se importam em se transformar em monstros, em criaturas bizarras. Eles querem ir além do humano, ir onde nenhum humano esteve e fazer coisas que nenhum humano pode fazer. E vai ser muito comum nos quadrinhos, na animação japonesa dos anos 80, do começo dos anos 90, o vilão que tende a transcender. Se o vilão comum do mangá dos anos 70 é aquele cara que quer causar uma grande guerra para dominar o mundo e assim acabar com todas as guerras do mundo sob controle dele, o vilão do mangá dos anos 70 muitas vezes é inspirado no Nobunaga, vou fazer a grande guerra para acabar com as guerras. O vilão dos anos 80 e do começo dos anos 90 é geralmente o personagem que quer transcender, ou que ele quer desenvolver uma tecnologia ou acessar algum poder para se tornar além do humano e se tornar Deus. Quantos vilões de mangás e de animes que a gente pode lembrar cujo objetivo é se tornar Deus? Ou seja, o objetivo deles é transcender. Depois dos anos 80, depois do cyberpunk japonês, o objetivo principal do vilão da narrativa japonesa é transcender. E essa transcendência é uma herança do cyberpunk e de como o cyberpunk se apropriou dos valores do pós-humanismo. Então o Genocyber vai ter muito sobre isso, vai ter muito sobre transcendência, muito sobre a monstruosidade do corpo, sobre os personagens que abrem mão da sua humanidade por poder ou por capacidades ou para fazer algumas coisas e não estão nem aí por isso. Eles nem se preocupam em deixar de ser humanos. Nem é relevante para eles isso. Vai ter muito uma construção grotesca, o grotesco não a partir do sobrenatural, mas o grotesco a partir do tecnológico. O terror que vem do técnico, essa ciência que foi desenvolvida até as últimas consequências a ponto de deformar os sujeitos e transformar eles em monstros. Então é um terror que não vem de uma força completamente desconhecida, como é o sobrenatural. É um terror que é produzido pelos sujeitos humanos tentando conhecer o desconhecido e tentando controlar o desconhecido. É um terror que vem do poder industrial humano. Então vai ter muito desse terror do grotesco tecnológico e dessa feiura, essa banalização da violência, né? Mostrar o feio. Aquela cena de abertura do segundo episódio da animação do Genocyber que começa com crianças sendo massacradas com metralhadoras giratórias pelo exército. É jogar na cara, olha só, o mundo é isso aqui. Se tu for para uma zona de guerra, isso aqui, o mundo é feio. Tu está em casa, no teu sofá, assistindo uma animação, mas tem gente que está passando por isso agora. Então é lembrar a classe média da feiura, que é o que o punk pregava. Eu gosto dessa cena em que
Depois, num dos experimentos com a Diana, a Ellen tenta fugir e ela ataca uma das enfermeiras. E as enfermeiras, como quase todos os empregados dessa grande empresa, eles usam uma máscara. E quando ela arranca a máscara, ela vê que essa enfermeira ciborgue, ela é uma criatura horrenda por baixo da máscara. Ela tem um monte de capacidades técnicas de análise que fazem ela ser uma enfermeira melhor, e ela trabalha com mais produtividade e consegue diagnosticar melhor, mas ao mesmo tempo ela se tornou uma criatura bizarra, monstruosa por causa dessa tecnologia, que tu olha e tu não reconhece mais ela como humana. Então é um terror que vem do tecnológico, essa estética da feiura que vem do punk, e ao mesmo tempo a enfermeira não tá nem aí, não vê um problema em ter deixado de ser humana, em se transformar nesse monstro, porque a preocupação dela é ser uma enfermeira melhor, é dar conta das funções que o presidente da empresa exige dela. Então transcender é visto como um caminho aceitável. Então eu tratei do Genocyber hoje porque, apesar dele ser uma obra incompleta, como história em quadrinhos, ele é um bom exemplo para a gente entender várias das propostas temáticas e estéticas do cyberpunk. E o mangá eu acho que é um pouco difícil de acessar, porque ele foi publicado originalmente numa revista cancelada, depois foi essa edição encadernada de uma editora pequena, mas as animações estão disponíveis na internet, então é bem fácil de achar. Então por hoje era isso, peço que curtam, compartilhem o vídeo, obrigado e até o próximo.